graça e a paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu queria desejar uma excelente tarde. Quase 2 horas da tarde, normalmente eu apareço aqui lá pelas 3, que é o horário que a gente gosta de fazer a oração da hora nona. Mas o Senhor me trouxe uma palavra maravilhosa e eu queria externar isso aqui e queria dizer algumas coisas para vocês. Quando nós iniciamos uma caminhada com Deus, quando nós iniciamos uma caminhada por Cristo, com Cristo na verdade, a maioria das vezes tem apenas 2 motivos. Ou porque você sentiu o amor de Jesus por você, por algum motivo que está acontecendo, você sentiu no seu coração de voltar a caminhar, ou de começar uma caminhada com Ele. De repente você não está passando por nenhum momento difícil na sua vida, mas você foi a uma igreja, recebeu um convite e ali você se sentiu bem e amado, acolhido. 2. O segundo motivo, ou outro motivo, é porque você está passando por um momento difícil na sua vida, uma tribulação, e você só conseguiu enxergar a saída, o caminho, o acolhimento nos braços do Senhor. E comigo, gente, não foi diferente. Eu estava num momento da minha vida muito complicado, triste, abandonada, e eu vivi já abandono, já tinha vivido o abandono, já tinha vivido a rejeição. Quantos aí fora não vivem a rejeição? E naquele momento eu sabia que era a hora de retornar para Cristo. Eu tenho um vídeo que fala do meu, até aqui no Instagram também, que fala do meu testemunho, no qual eu falo que eu fiquei 12 anos fora da presença. Eu fiquei muito mais de 12 anos, na verdade. Até porque eu comecei a caminhar muito nova, muito cedo, muito criança. Não sabendo o que eu estava fazendo ainda, mas eu me sentia muito feliz na casa do Senhor. E com 13 para 14 anos eu comecei a me afastar da presença. Eu falei que foi com 16 anos, mas não foi antes. Com 15 eu ainda ia, uma hora ou outra, mas foi muito raro, muito pouco. E hoje eu tenho total convicção de que eu perdi muito. Principalmente tempo que eu fiquei lá fora. Passei por muitas situações no qual eu sei que a mão de Deus me livrou. E muitas coisas que eu tinha vontade de fazer, eu sei que não fiz porque o Senhor, Ele me paralisou. É um projeto que está no coração de Deus, mas também já está no meu coração, fazer meu livro, meu testemunho. Eu espero que Deus Ele realize, não é um querer meu de vaidade, e sim aquilo que Deus colocou no meu coração há muito tempo já. E o maior motivo de eu perceber que minha caminhada era necessária foi quando eu me arrependi de tudo que eu tinha feito. As coisas que eu tinha feito, os erros que eu tinha cometido, porque em certo momento, meus irmãos, se você não se arrepender, de que adianta dizer que você quer viver com Cristo, que você quer caminhar com o Senhor? E neste dia o Senhor me trouxe uma palavra para eu falar para vocês sobre arrependimento. Arrependimento. O arrependimento ele é necessário na minha e na tua vida, porque se você não se arrepende das práticas que você faz ou fazia outrora, você não vai conseguir caminhar, porque você vai voltar para essa prática. O arrependimento, quando o Espírito Santo de Deus começa a habitar dentro de você, quando você olha para trás das coisas que você fazia, você sente vergonha, às vezes sente nojo, mesmo que o inimigo ainda continue soprando na sua mente. Mas era tão bom, você fazia, você gostava. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, qual é hoje a melhor coisa que você pode fazer perante ao Senhor? Primeiramente, levantar a mão e dizer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Deus abomina pessoas que idolatram humanos, idolatram entidades que não estão na Bíblia, que não tem a ver com o círculo que Jesus nos trouxe, que Deus Pai nos trouxe, o seu Santo Espírito. Ele abomina pessoas que fazem sacrifícios de animais, bichos estranhos, que bebem sangue de bicho. Ele abomina, irmãos. E aqui eu não estou falando que eu tenho preconceito com nenhuma religião. Eu estou falando que a palavra de Deus fala. Então, antes, primeiramente, você vai levantar a sua mão e dizer que aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. E a segunda coisa mais importante é você se arrepender do que você fazia ou faz. Porém, existe uma etapa para isso. Nem tudo você vai se arrepender naquele primeiro momento. Nem tudo você vai conseguir se limpar naquele primeiro momento. Porque isso é um processo de libertação. E isso é a parte mais difícil, que muitas igrejas não estão conseguindo alcançar as pessoas nesse quesito. Umas porque pressionam demais. Outras
porque não estão nem aí. Então a pessoa faz o que quer, ainda está com uma casca lá de demônios nas costas, cheia de problema e não consegue se firmar. E outras porque não são orientadas. Então, as igrejas precisam sim falar do arrependimento, precisam sim trazer que é o arrependimento que te leva até o céu. Né? Lembra lá do bandido, lá na cruz com Jesus? Ele pediu ao Senhor, Senhor, eu quero estar contigo, onde você for, eu quero estar lá, né? Como é que eu faço? E Jesus, ele deu a palavra àquele homem, né? E o arrependimento é muito necessário, se arrepender de um erro, se arrepender do mal que fez ao próximo, se arrepender do pensamento ruim que você teve. O pecado começa muitas das vezes aqui, você nem praticou, mas se você pecar aqui, já era. Então todos os dias nós temos que nos firmar em Cristo e se arrepender, irmãos. Eu não comecei da maneira que vocês estão me vendo hoje, mesmo batizada, convertida e caminhando no Senhor, né, caminhando em Cristo, eu ainda mostrava muito meu corpo, eu ainda mostrava muito minha vaidade. Não dizendo que hoje eu não me cuido, nada disso, tá? Porque se for uma mãe, eu tenho uma vida corrida, é óbvio. Mas eu ainda vivia maquiada, até dentro de casa mesmo. Eu ia pra academia com lápis de olho, batom vermelho. Meio que virou uma marca minha, virou um símbolo meu. Mas não um símbolo que Deus colocou, um símbolo que o mundo me colocou. Eu tinha um desejo de ter o cabelo vermelho, eu tive o cabelo vermelho por anos, era lindo, não vou mentir. Você acha que meu cabelo era lindo, vermelho? Quem me conheceu com cabelo vermelho pode escrever aí, era lindo. E nessa época eu estava muito vivendo um empoderamento negro. Também, né, aquela fase de adolescência que a gente vivia com chapinha, vivia queimando couro cabeludo, vivia passando quarentena e sofria. Quando eu pude pegar meu black e assumir, pegar uma cor e botar no cabelo sem meu cabelo cair, eu fiz isso. E me empoderei mediante a isso, tá, irmãos? Só que não era isso que Cristo queria para mim. Eu fiquei 7 anos com o cabelo vermelho e por trás dessa minha atitude existiam entidades, existiam forças espirituais que me influenciavam. E isso é muito importante que você saiba. Ah, então a irmãzinha da minha igreja, que, sei lá, é da bola preta, bola de neve, é da teto preto, não sei de onde é, não vou citar nomes que eu não conheço todo mundo, toda a congregação, que tem o cabelo verde, roxo, amarelo e azul. Elas estão erradas? O Senhor, meus irmãos, ele vai tratar com cada um a sua maneira. Agora, o Senhor, ele te fez perfeito da maneira que você é. Sempre pensa desse jeito. O Senhor, ele te fez perfeito. A sua unha natural, ela é perfeita. O Senhor te fez dessa maneira aqui, natural. Vai de você querer pintar ou não. Isso é uma situação sua, fazer uma unha, amém. A sua face, o seu rosto, Deus criou perfeito. Há momentos, sim, uma festividade, um negócio, quero passar um negocinho no rosto. Agora, todo dia, você tem que se mostrar para a sociedade uma coisa que você não é, uma coisa que você não está adaptado, que você não nasceu daquela maneira. Cuidado. É por isso que muitos jovens, adolescentes, adultos, mulheres maduras estão morrendo em sala de cirurgia, enchendo o rosto de botox. Outro dia eu vi uma reportagem e a menina perdeu a boca. A mulher perdeu a boca porque foi fazer preenchimento. Gente, eu queria entender. Às vezes é até uma parte de estrutura da boca. Minha mãe tem a boca muito, muito fina. Isso de repente prejudica a estrutura da parte óssea do dente dela, amém. Ela nunca botou preenchimento, seria legal ela colocar. Mas não é algo, a vaidade, eu quero ficar com a boca assim. Agora a gente vê os patinhos, né? Todo mundo parece ter um pato com a boca enorme. Então, meus irmãos, cuidado com isso, com a vaidade em excesso. Cuidado com isso, né? Mulheres, a gente não tem mais pudor. Na rua, o cara que quer te ver, de repente, dentro da casa dele, como uma esposa dele, se guardando para ele, te vê na rua da maneira que ele quer te ver dentro de casa. A gente mostra peito. Vejo mulher hoje em dia andando na rua de sutiã. Eu andava de top. Não posso falar muito. Se buscar foto minha de 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu ainda tenho foto minha de biquíni, de top de academia, exposta. E Deus, ele tirou tudo isso de mim, irmãos. Eu sinto falta da academia, até sinto mesmo, não vou mentir, porque é uma movimentação do corpo. No momento certo, eu creio que eu voltarei a me movimentar nesse quesito, nesse sentido. Não mais na dança, porque não me convém mais, né? Mas entendendo que é saúde sempre, mas eu preciso me guardar. Eu quero ser uma mulher, eu quero ter um homem, um esposo, um cara que me ame, que me respeite. Vai chegar um certo momento que isso não vai ficar legal. É onde muitas mulheres falam, me conheceu assim,
vai ter que me aceitar assim. Chega um certo momento, o inimigo começa a soprar as coisas, começa a briga entre os casais. Então é o quê? Orar e vigiar. É o que ninguém faz hoje, nem o homem nem a mulher. Então, irmãos, o arrependimento, ele é muito sério. E hoje de tarde, de manhãzinha, assim que eu cheguei em casa, para levar minha filha na creche, eu dormi e o Senhor me deu uma palavra em sonho. E eu fiquei maravilhada. Quando eu abri agora para ler, que eu tive um tempo, botei meu filho para dormir, e é Lucas 3. E ficou na minha cabeça, do 2 ao 15, do 2 ao 20, uma coisa assim, toda hora eu ficando. E sabe o que fala em Lucas 3? A pregação de João Batista. Olha que lindo. João é conhecido como a voz que clama no deserto. Ele foi o homem, né? Foi a pessoa escolhida, né? Por Deus. Ele já era primo de Jesus. Ele foi a pessoa escolhida por Deus para poder anteceder a vinda de Jesus. Ele já falava que viria o Salvador. Só que o Salvador já estava ali. Todos sabem que Jesus cresceu e somente com 30 anos que o ministério dele começou. Que ele começou a fazer a mesma obra do Senhor, mediante aos olhos do povo. Então o ministério dele durou 3 anos. E aqui fala o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador de Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Isaías já falava que teria um que faria isso. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Dizia ele: pois as multidões que saiam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Aqui ele está dizendo que a gente você fala, né? Eles falavam, pai Abraão, né? Não sei o quê. Deus prometeu a Abraão, toda a sua descendência seria assim. Mas se você está plantando pecado, você vai colher pecado. Se você está plantando erro, você vai colher erro. Se você hoje é uma mulher que está fora da presença do Senhor, está namorando um cara que tem um relacionamento, você vai colher o que desse cara? Erro. Mas comigo vai ser diferente, ele vai casar. Vai ter erro. Deus não vai abençoar, isso é adultério. A não ser que os dois lá na frente se arrependam, mesmo assim é adultério. Tem a mancha, tem a marca, e essa marca não sai, irmãos. Mas ninguém sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então cuidado com isso. Deus, ele sabe de tudo. Se você é um homem que está traficando, roubando, matando, falando que trabalha, tem um trabalho digno, você está plantando o quê? Com sangue inocente em suas mãos. Mas não era inocente, fazia, acontecia. O que você está fazendo? Plantando o quê? É pecado, irmão. Então, se você não dá bons frutos, você vai ser cortado. O Senhor, ele já falou, está escrito aqui. Então, as multidões o interrogavam. As pessoas iam até João e perguntavam para ele: que havemos, pois, de fazer? E João falava, respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ajuda o próximo, irmão. E quem tiver comida, faça o mesmo. Porque muitos passam fome. É o que a gente tenta fazer hoje. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? E ele disse: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos, soldados? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo.
Tá entendendo? Isso aqui é como se fosse falando hoje. Eu vejo falando hoje pros caras da lei, polícia e civis, enfim. Pessoas que estão aqui para nos ajudar, nos guardar, né, do perigo. E não, muitas das vezes você vê que o próprio militar, a própria pessoa que deveria nos ajudar, são os que nos cobram, são os que nos subornam, né? Maltratam pessoas, dão um tapa na cara de jovens como se fosse a coisa mais simples do mundo. E não foi para isso que aquele cara foi posto ali como um soldado, como um militar, como um guarda. Um guarda municipal hoje vai tirar um camelô da rua, ele quase mata o camelô, ele quase briga, ele bate, ele joga a mercadoria do camelô no chão, às vezes é um pai de família. Então é tudo com ordem e decência, meus irmãos. Tudo na vida com ordem e decência. Até o crente, o cristão, o evangélico, o praticante, ele tem que tomar cuidado até com o tipo de trabalho que ele aceita. Até com os locais que ele vai, até com um tipo de carreira que ele quer seguir. Tem carreiras que não vão ser agradáveis às olhos do Senhor. Ah, mas eu faço isso, Deus me deu esse trabalho. Ou então Deus sabe que é o que eu tenho como fazer. Se você pedir para o Senhor encarecidamente, Senhor, me dá um trabalho, que eu possa te louvar, te glorificar, e que eu possa estar limpo mediante a tua presença, o Senhor ele vai fazer. Então a palavra do dia hoje é: se arrependa enquanto há tempo. A Pamela Leonai, que era só Pamela Leonai dos Santos, pelo meu arrependimento, pelas minhas renúncias, pela minha mudança de vida, pela minha transformação com o Evangelho de Cristo, eu virei Pamela Leonai Lima dos Santos. Hoje eu sou uma mulher casada. Eu vou dizer para vocês que eu amo esse louvor, eu fui uma árvore cortada. Eu fui uma árvore cortada, irmãos. E porque eu fui uma árvore cortada, eu sei quantas outras árvores cortadas aí fora. Mulheres que tinham sonhos, que tinham vontades, mulheres que eram loucas para ter família e que, por um descuido, por muitas vezes um pecado, por muitas vezes um erro ou uma má escolha, perderam suas famílias para outras mulheres, perderam suas famílias para o tráfico, para as drogas, para a bebida, para balada, para a prostituição, né? E aí cresce uma criança num lar todo craquelado, um lar todo remendado. E só quem pode fazer o novo é Jesus. Só quem pode fazer o novo na tua vida é a palavra de Deus. Então se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa, porque é tão gostoso a gente saber que Deus ele cuida de mim, de você. Às vezes falta, irmão, um arroz, uma carne, às vezes falta um suco, às vezes falta até um dinheiro para pagar uma conta, mas o Senhor ele supre, ele envia, ele manda, o milagre dele é perfeito. Quando ele entra, irmãos, é para fazer algo extraordinário, ele muda tudo. Por isso que eu falo, tá caminhando com Jesus, deixa ele te mudar, para de querer ficar ainda tomando conta do barco, poxa. Deixa ele levar, deixa ele ali conduzir o barco. Enquanto você não deixar Deus conduzir o barco, as coisas vão ficar paradas. Ah, mas meu filho, se eu não fizer, deixa Deus conduzir o barco. Ah, mas é minha filha, ah, mas é meu esposo. Ora, vai orar. Deixa Deus conduzir o barco e não se esqueça da promessa. A promessa ela está de pé. Sabe a única coisa que paralisa a promessa? A sua desobediência, o seu pecado. Isso paralisa a promessa. Agora, se você ser forte, corajoso e andar ali nas veredas do Senhor, eu duvido. Pode passar o tempo, mas a promessa ela vai se cumprir. Amém? Essa foi a palavra dessa tarde. Eu quero orar por você. Vou orar rapidamente, não vou tomar muito do seu tempo, porque acho que eu me alimentei tanto quanto, porque a palavra ela corta para cá e a palavra ela corta para aí. Eu sempre falo, a gente tem aqui quem vem trazer alguma coisa da parte do Senhor se alimenta junto com vocês. Amém? Deixa eu esse tempo, meu filho, qualquer coisinha já, o nariz já fica coriza, né? Onde você estiver, independente da hora que for, manhã, tarde, noite, madrugada, você possa agora levar o seu pensamento para Cristo. Tá com problema, tá com alguma falta, tá precisando de alguma coisa, Deus ele tá precisando te dar um renovo. Vamos entregar nas mãos dele. Eu vou orar agora pelo seu arrependimento. Eu vou orar agora para que você venha conhecer a Cristo. Eu vou orar agora para que ele possa ser o seu único e suficiente Salvador. Você possa apenas confiar nele. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Pai de glória, poder e misericórdia, nessa tarde nos colocamos em tua presença. Peço que o Senhor venha nos guardar, nos guiar, nos salvar. Peço que o Senhor venha nos libertar.
Peço que o Senhor venha nos perdoar por qualquer tipo de olhar, gestos ou obra que nós tenhamos feito e não tenha provido de Ti. Senhor, repreende em nossas vidas todo mal, bala perdida, homem sanguinário, peste perniciosa, né, abusadores. Nos livra, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Espírito que não te louva, bata em retirada. Ajuda esse povo a deixar a idolatria de lado e ajuda esse povo a se arrepender. Essa tarde, Pai, o Senhor me deu uma palavra linda sobre arrependimento, Pai amado, mediante João Batista. E foi a voz que clamou no deserto, falando o quanto o povo tinha que se arrepender e batizava nas águas. Mas o maior arrependimento, Pai amado, Pai querido, ele tem que ser proclamado pela nossa boca e ele tem que ser feito pelos nossos atos dia após dia. Nós temos que nos arrepender e não praticar mais os malfeitos. Ó Pai, ajuda o teu povo a caminhar, ajuda o teu povo a se arrepender de verdade de coração, ajuda aquele traficante a largar o tráfico, ajuda a prostituta a largar a prostituição, ajuda, Pai amado, Pai querido, o travesti a largar, Pai amado, a homossexualidade, ajuda, Pai, a lésbica a largar o lesbianismo, Pai amado, Pai querido, ajuda esse povo que está querendo mudar de gênero, Pai amado, cortando seus órgãos, Pai, aquilo bem precioso que o Senhor deu, Pai amado, Pai querido, ajuda esse povo, Pai, a limpar a mente, a se arrepender dos pecados dessa mutilação, Senhor, porque o inimigo tem feito cada coisa, tem colocado cada parênteses na cabeça do povo, cada ideia, Senhor, mas eu creio que Tu, Pai, Tu podes salvar, guardar, Tu podes levar o homem pecador, Pai, ao arrependimento, a mulher pecadora ao arrependimento. Então ajuda, Pai, ajuda esse povo a se arrepender, ajuda esse povo a ficar diante de Ti. Ajuda esse povo, Pai amado, Pai querido, a proclamar o Teu Evangelho, Pai, com amor, a proclamar que só Tu salva, só Tu, Pai amado, pode repreender toda artimanha do inimigo em nossas vidas, daquilo que o inimigo tem traçado para nós, só o Senhor pode repreender. Então guarda a vida de cada um que está aqui nessa live agora, que vai assistir esse vídeo agora, amanhã ou depois, não interessa o dia ou o horário. Aquele que se arrependa, digite um amém, coloque aí o seu nome da sua família em arrependimento, que todos eles possam se arrepender dos seus pecados, das obras malignas que têm feito para consigo e para com o próximo. Pai, ajuda os teus filhos a caminharem. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Cara, bem chegou, eu tava batendo palma. Quando ele ouve, amém. Amém. E graças a Deus. Ele já bate palma. E as palmas louvam ao Senhor. É neném, é você. Tá, mas acordou. Tá, meus irmãos, que vocês possam ficar com Cristo Jesus. Que essa tarde possa ser uma tarde maravilhosa, manhã, noite, madrugada. Fiquem com Deus, que o Senhor venha tocar nesse coraçãozinho aí para o arrependimento. Tá bom? Tchau, tchau. Manda beijo, manda beijo. Manda beijo, manda. Isso, beijou a Bíblia. Manda beijo.